Uma campanha em BH alerta para o uso correto de remédios e o perigo da automedicação. A campanha pelo uso racional de medicamentos foi feita na rodoviária de Belo Horizonte. Quem passava pelo local recebia informações. No espaço montado, os medicamentos foram expostos, junto com a necessidade de apresentação de receita. Quem aceitou participar da campanha pôde aferir a pressão arterial e até participar de um quiz sobre o uso de medicamentos. Os antiácidos e sais de fruta não são recomendados para que tipo de problema? A automedicação é um problema enfrentado no Brasil e que mata mais de 40 pessoas por ano. O objetivo da campanha é orientar a população para o uso correto dos medicamentos. Se tiver com problema de saúde, que procure um farmacêutico nas farmácias e drogarias ou um médico de confiança para realmente ter um diagnóstico preciso da doença. Depois de receber as orientações, quem recorria à solução caseira garante que vai pensar 2 vezes. Tem que pensar 2 vezes antes, contar de 1 a 10. Mais de 2 vezes, né? Tem que saber o que está fazendo, né? Começa amanhã o maior congresso municipalista de Minas Gerais e para saber como será a 31ª edição deste evento aqui em Belo Horizonte, eu recebo o presidente da Associação Mineira de Municípios, Antônio Carlos Andrada. Boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite. Qual a expectativa para o congresso? São as melhores possíveis. O congresso está todo ele montado dentro de uma perspectiva técnica, com painéis, palestras, enfocando diversos temas relacionados aos municípios, as complexidades da gestão municipal, acoplado também a uma feira de desenvolvimento, em que vários produtos de fornecedores, de prestadores de serviços dos municípios farão também a sua exposição. Esse ano, por ser um ano eleitoral, também haverá um painel destinado aos pré-candidatos, que poderão também expor um pouco as suas ideias dentro da temática municipalista. E a expectativa é de que um público circulante de 10 mil pessoas nesses 3 dias. Lá no Expo Minas. Lá no Expo Minas. E durante os 3 dias também serão discutidas muitas propostas, né, para melhorar essa relação entre o Estado e os municípios. Né? A grande questão que se coloca é que o sistema federativo brasileiro, ele concentra muito dinheiro em Brasília, no poder central. E os municípios que têm a função de ofertar serviços básicos à população, onde o cidadão se realiza no seu dia a dia, na sua rotina, os municípios ficam incapacitados de fazer isso. O serviço público municipal cai de qualidade por falta de dinheiro. E outro tema também que será destaque será o cenário econômico do país, né, e as consequências para os municípios mineiros. Como dá para lidar com essa realidade? Então, na verdade, é um duplo problema. Nós temos essa questão da concentração excessiva de dinheiro em Brasília, em prejuízo dos municípios, e isso tudo é agravado por um quadro econômico que começa a se deteriorar. A inflação sobe, os preços sobem, mas as receitas dos municípios não estão acompanhando essa inflação. Isso faz também com que os municípios sofram muito, porque alguns serviços são desativados e os municípios não têm dinheiro para os investimentos necessários. E durante o congresso serão promovidas também mais de 20 salas técnicas, né? É uma excelente oportunidade de aprendizagem para os gestores públicos, né? Com certeza, o foco é esse, né? É explorar temas que são temas de alta complexidade, que os gestores locais têm dificuldade de tratar, e o Congresso visa justamente oferecer alternativas, esclarecer dúvidas e orientar os gestores para a boa prática de governo. Tá certo. Muito obrigada pela presença, uma excelente noite. Bom evento para vocês. Muito obrigado. Futebol, depois de vencer o Atlético Paranaense, o Cruzeiro treinou hoje para a partida de quarta-feira contra o São Lourenço, em Buenos Aires, pela Libertadores. Ricardo Feller. Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, que na Toca da Raposa 2 houve um treinamento coletivo rápido, cerca de 40 minutos. Os atletas que jogaram no fim de semana pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense em Brasília não participaram desse treinamento, fizeram sim uma atividade regenerativa na academia. O Cruzeiro é um dos líderes do Brasileirão com 7 pontos, venceu o Furacão por 3-2, uma vitória de virada. Marcaram para a Raposa Souza, Newton e Marcelo Moreno. Portanto, a segunda vitória do Cruzeiro em 3 jogos pelo Brasileirão. Sobre o Libertadores da América, o time viaja amanhã às 9 horas para a Argentina, onde enfrenta quarta-feira à noite o São Lourenço. O primeiro jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O técnico Marcelo Oliveira deve escalar o zagueiro Léo atrás, no lugar de Bruno Rodrigo suspenso, e no ataque, William deve começar jogando no lugar de Dagoberto, que também viaja, mas deve começar o jogo no banco de reservas. Um jogo que todo mundo quer estar, né, cara? E eu tô tendo mais uma vez a oportunidade
de jogar, né? Fico feliz pela essa confiança, que eu possa ajudar meus companheiros e cada um ser decisivo, ser participativo para, em conjunto, a gente fazer um belo jogo. O Atlético voltou a jogar mal, perdeu por 1-0 para o Goiás e deixou a Independência sob as vaias da torcida. Os atleticanos ainda estavam na bronca após a eliminação da Libertadores. Aliás, o Galo de ressaca entrou em campo contra o Goiás bem modificado, sem 5 titulares como Ronaldinho com estiramento na coxa e Diego Tardelli com desgaste físico. A equipe também ficou sem Jô logo aos 14 minutos. O atacante sentiu o joelho depois dessa dividida. Saiu por precaução, já que quarta tem convocação. Ainda com Jô em campo, o Galo criou apenas uma chance no primeiro tempo. Olha que foi com o zagueiro, hein? Hever quase marcou de bicicleta. O Goiás até esboçou alguns contra-ataques, mas pecava nas finalizações. No segundo tempo, o Atlético voltou com André no lugar de Guilherme machucado. Mas o Galo continuou desorganizado e a torcida impaciente. Vaias principalmente para os laterais Alex Silva e Emerson Conceição. A impaciência aumentou aos 23 minutos depois deste chutaço de Davi que desviou em Rosinei. 1-0 Goiás. O Atlético até tentou pressionar, mas André parou em Renan e Fernandinho mandou na trave já no finalzinho. E a bronca dos atleticanos antes do jogo aumentou ainda mais quando o juiz apitou o fim da partida. Com a derrota, o Atlético chegou ao 6º jogo seguido sem vitória. Com apenas 1 ponto, está em 17º lugar na zona de rebaixamento do Brasileirão. Já o Goiás comemora. A equipe que não sofreu gol no campeonato divide a liderança com Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Todos com 7 pontos. Eu acho que tem faltado vontade, tem faltado raça, não. Acho que houve um nervosismo em excesso, né? A gente já entrou dentro de campo com o torcedor manifestando, isso gera instabilidade, principalmente naqueles mais novos ou aqueles que estão há menos tempo no clube. O desempenho novamente mal, não foi bom, mas eu gostaria de dizer que a responsabilidade desse resultado é completamente minha. Agora não tem Alexandre Calil, não tem, já é completamente minha. Já trabalhamos e a opção foi minha de escalar esse time. Eu queria ver simplesmente os jogadores e achava que nós teríamos nível técnico para vencer o jogo. Everton Guimarães, além da derrota do Atlético, outras notícias ruins podem pintar também, né? Boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, podem pintar porque jogadores podem sair, né? Então vamos imaginar. Se o Tardelli, que não vive uma lua de mel com o Levi, sai do time, a perda é considerável, porque há 2 meses estávamos aqui pedindo o Tardelli na seleção. Se perde o Jô, outra perda irreparável. Por quê? O Jô é jogador de seleção. E se sai o Ronaldinho, perde um jogador dentro de campo e perde uma referência fora de campo, cara que valoriza a marca e tal. Então, caso elas aconteçam, seriam sim perdas irreparáveis. Aliás, irreparáveis também não, sabe, meu Ninguém Monique? é insubstituível, porque ninguém né? é insubstituível, o clube é muito grande. Mas, para você conseguir suprir essas carências, essas deficiências, essas saídas, não vai ser nada muito fácil. Primeiro, porque o Atlético tem dinheiro retido. Segundo, porque o mercado não oferece muita coisa boa. E o Cruzeiro está entre os líderes e jogando com o time reserva. Tá certo de poupar os jogadores para a Libertadores? Você sabe que eu nunca fui muito a favor desse negócio de poupar jogadores, não. Mas o Cruzeiro entrou numa fase muito importante na Copa Libertadores. Mas muito importante também é o elenco que o Cruzeiro tem conseguir somar pontos no Brasileiro, jogar no time reserva. Então, se o elenco é qualificado, eu posso dizer que o Cruzeiro nem está poupando, que o Cruzeiro tem 2 times tão bons, que um se dá muito bem no Brasileiro e o outro muito bem na Libertadores. Já o América liderando a Série B do Campeonato Brasileiro, o trabalho de Moacir Júnior está dando certo, né? Curioso, né, Monique? Porque é um treinador que vem... que é mineiro, tinha meio desacreditado, foi uma mudança muito repentina a chegada dele no América, está fazendo um trabalho muito interessante, mas interessante também foi a lista, né, de reforços que ele pediu.
Mancini era um jogador que ainda poderia ser muito útil para o América, contratou o Dinei, que veio da Caldense, então são jogadores, o Cho foi também para o América, são jogadores interessantes e muito úteis para uma Série B. Acho que a América está num excepcional caminho. As decisões dos técnicos são realmente fundamentais, né, para os times. Sem dúvida, Monique. Começa com planejamento fora de campo. Parece que agora, por exemplo, que o Atlético começou o planejamento de 2014. Ou seja, o Atlético vai fazer um planejamento, vai meio que trocar o pneu, que é uma frase que a gente usa muito no futebol, com o carro andando, né? É muito difícil. Por isso o planejamento é tão importante. Só não pode ter esse discurso derrotista, né, do Lever Cup. Não, isso nunca é bom. Nunca é bom. Né? Chegar, arrebentar com o elenco, brigar com todo mundo e ter esse discurso para baixo nunca é legal. Tem que ter calma. Obrigada, boa noite. Boa semana, tchau, tchau. Nova Lima recebeu nesse fim de semana a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Wakeboard. As manobras são radicais, incluem saltos mortais e giros, ou tudo junto. O wakeboard é novo por aqui. Chegou ao Brasil em 1990, mas ganhou notoriedade em 2007, quando Marcelo Giardi, mais conhecido como Marreco, foi medalha de ouro da modalidade nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Eu pus a prancha no pé, eu virei pro meu pai e falei, isso que eu quero da vida. Ele falou, você é louco. Deu certo. O esporte começou quase por acaso. Em dias de mar muito calmo, os surfistas começaram a pegar carona no reboque dos barcos para compensar a falta de onda. Depois vieram as manobras que têm influências do skate e do snowboard. Esse repertório de saltos chamou a atenção de Gabriel. O menino de 9 anos já está entre os 6 melhores atletas do país na categoria pré-profissional. Quando você está no ar é muito bom. Você vê tudo de cima, é bem legal. Fazer tudo isso parece difícil, mas quem pratica garante que qualquer um consegue. Só que o uso do colete salva-vidas é imprescindível. Não precisa ser atleta, não precisa ter nenhuma base de outros esportes de prancha. E um mínimo de condicionamento físico. O mais importante mesmo é alguém que saiba ensinar. É um esporte muito diferente, assim, mas é bem interessante ver assim, a técnica, tudo. É muito legal. Eu fico por aqui agradecendo a sua companhia. Te espero amanhã, sempre às 6h50 da noite. Uma excelente semana para você, uma boa noite e até amanhã.